morrereis nos vossos pecados. É a palavra de Jesus de hoje. Morrereis nos vossos pecados, se você não acreditar em mim. Olha que palavra forte, que palavra séria. Se você não acreditar em mim, você vai morrer no seu pecado. Em outras palavras, o único que pode tirar o seu pecado sou eu. O único que pode te libertar, o único que pode te perdoar sou eu. Se você não acreditar em mim, você vai morrer no seu pecado. Só que tem um problema. O pecado não é só morrer no pecado, o pecado também te mata. Meu irmão, você já parou para pensar nisso? A questão não é só morrer em pecado. Como se fossem duas coisas, uma separada da outra. O problema é que o pecado te mata. O pecado te mata. E aqui é o problema. Então é sobre isso que nós vamos meditar e gostaria que você ficasse conosco até o final desse vídeo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. João, capítulo 8, versículo de 21 a 30. Naquele tempo disse Jesus aos fariseus: Eu parto e vós me procurareis, mas morrereis no vosso pecado. Para onde eu vou, vós não podeis ir. Os judeus comentavam: Por acaso vai se matar? Pois ele diz: Para onde eu vou, vós não podeis ir. Jesus continuou: Vós sois daqui de baixo, eu sou do alto. Vós sois deste mundo, eu não sou deste mundo. Disse-vos que morrereis nos vossos pecados. Por quê? Se não acreditais que eu sou, morrereis nos vossos pecados. Perguntaram-lhe, pois, quem és tu então? Jesus respondeu: O que vos digo desde o começo. Tenho muitas coisas a dizer a vosso respeito e a julgar também. Mas aquele que me enviou é fidedigno, e o que ouvi da parte dele é o que falo para o mundo. Eles não compreenderam que lhes estava falando do Pai. Por isso Jesus continuou: Quando tiverdes elevado o Filho do Homem, então sabereis que eu sou, e que nada faço por mim mesmo, mas apenas falo aquilo que o Pai me ensinou. Aquele que me enviou está comigo. Ele não me deixou sozinho, porque sempre faço o que é de seu agrado. Enquanto Jesus assim falava, muitos acreditaram nele. Palavra da salvação. Essa palavra é muito séria, hein, minha gente? Se você não acreditar que eu sou, você vai morrer no seu pecado. Se você não acreditar que eu sou Deus, se você não permitir que eu entre na sua vida. Porque veja, se você não permite que Cristo entre na sua vida, é porque já tem alguém lá dentro. Porque ou a gente vai servir a Deus, ou a gente vai servir ao mundo, ou a gente vai servir a Deus, ou a gente vai servir o diabo. No reino de Deus, na fé, se você acreditar em mim, ou seja, então com Deus eu vivo uma vida de santidade, eu não vivo uma vida mundana. Sem Deus eu vivo uma vida mundana, eu vivo uma vida de prazeres. Orígenes, sobre esta palavra, diz: Agora, se aquele que não crê que Jesus é o Cristo morrerá em seus pecados, é claro que quem não morre em seus pecados acreditou em Cristo. Então, se você não vive uma vida de pecado, é porque você crê em Jesus. Se você não vive uma vida de pecado, é porque você crê em Jesus. É porque você abriu o seu coração para Jesus. Então, abrindo o coração para Jesus, você renuncia ao pecado, você renuncia às coisas mundanas, você renuncia aos prazeres mundanos. Mas aquele que morre em seus pecados, ainda que diga que crê em Cristo, não acreditou nele no que se refere à verdade. Então tem gente que fala: Mas eu acredito. Só que tem um problema. Em Mateus capítulo 7, versículo 21. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas sim aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Você fala, mas não obedeceu. Você fala, mas na verdade não crê. Você fala que crê em Jesus, mas vive uma vida de pecado. Você fala que crê em Jesus, mas vive ainda uma vida mundana. Então você está falando da boca para fora: Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. Por isso Orígenes está dizendo: Mas aquele que morre em seus pecados, ainda que diga que crê em Cristo, não acreditou nele. Então vamos entender uma coisa? Crer em Jesus é se afastar do pecado. Se tem uma pessoa que diz que crê em Jesus, mas não quer se afastar do pecado. Pecador todos nós somos, minha gente. Pecador todos nós somos, mas eu preciso ser um pecador que não quer viver no pecado, que luta contra o pecado, que se arrepende dos pecados. Uma pessoa que não quer se arrepender do pecado, que não quer largar pecado, que gosta de pecado, na verdade essa pessoa não crê em Jesus. Orígenes, os próprios pecados o matam. E aí tem o pior de tudo. O pecado não é Deus que te matou. Porque a Bíblia está dizendo: Disse-vos essas coisas que morrereis nos vossos pecados. Não foi Deus que te matou. Foi o teu pecado que te matou. Romanos, capítulo 6, versículo 23. O salário do pecado é a morte, mas o dom de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Você está entendendo? Não é Deus que mata a pessoa. É o pecado que eu quis cometer e não quis renunciar que me matou. Escreve aqui nos comentários: Quero crer em Jesus e não mais viver uma vida de pecado. Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.